recuperação anestésica. Coordeno também o curso de pós-graduação multiprofissional em oncologia e IAD, abordagens oncológicas na área de saúde, em oncologia também. Hoje nós vamos estar falando de um tema muito atual, interessante. Temos duas professoras aqui do Centro Universitário São Camilo, grandes profissionais, que a gente vai estar falando de pós-graduação e empregabilidade. Quero apresentar as duas docentes para vocês, aqui do nosso Centro Universitário São Camilo. Temos a professora doutora Daniela Sakamoto. Ela é advogada, mestre em ciências pelo Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, especialista em Direito Empresarial, atua como docente e autora de material didático em cursos de graduação e pós-graduação e coordena cursos de pós-graduação aqui no Centro Universitário São Camilo. Temos também a professora doutora Lara Rocha Garcia. Professora Lara Rocha Garcia é doutoranda e mestra em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em inovação e empreendedorismo por Stanford Graduate School of Business, com dupla graduação, Direito no Mackenzie e Comunicação Social na Unesp. Autora de 7 livros em Direito Digital e Inovação. Liderou o Laboratório de Inovação do Hospital Albert Einstein e a área de produtos do Doutor Consulta, advogada e professora em Direito, Inovação e Empreendedorismo. Então, nós vamos dar início à nossa live, onde nós temos o tema hoje, empregabilidade. E hoje estava aqui lendo, né, algumas definições e para dar um pontapé inicial para vocês, para a gente entender o que vem a ser essa empregabilidade antes de eu começar a conversar com as nossas duas profissionais aqui, professoras que estão presentes. A empregabilidade é a capacidade que o indivíduo desenvolve de acumular e manter atualizadas suas competências, seu conhecimento e sua rede de relacionamento, de forma de ter sempre em suas mãos o arbítrio sobre seu projeto de carreira. Então, vamos dar início aqui sobre esse conceito de empregabilidade e gostaria de ouvir de vocês um aprofundamento maior desse conceito. Bom, muito obrigada pelo convite, professor Cláudio, professor Carlos Ferrara, né, professor Cláudio Colucci, e um prazer estar aqui com as professoras. Num primeiro momento, eu acho que quando a gente ouve empregabilidade, vem à nossa cabeça a ideia de emprego, né? Relação formal de empregado, empregador, e não que não esteja dentro, né, do conceito, mas a empregabilidade é muito mais ampla, né? Então, tem a ver com como este profissional se prepara e como ele está disponível para o mercado de trabalho, né? O quanto ele é flexível para vai conseguir, né, absorver o que este profissional está oferecendo, né? E aí acho que a grande palavra que vem junto com a empregabilidade é a verdade, assim, como eu vejo que as pessoas, elas servem para resolver problemas. E a gente resolve problemas das empresas, a gente resolve problemas das instituições, a gente resolve problemas dos nossos pacientes, a gente resolve problemas dos profissionais de saúde. E aí, então, se a gente tiver esse olhar de qual é o problema que eu vou resolver e quais são as ferramentas que eu tenho para resolver esse problema, então veja, se o problema é do cuidado, quais são as ferramentas que eu preciso ter para cuidar? Se o problema é administrar, gerenciar, quais são as ferramentas que eu tenho para administrar, gerenciar? Se o problema é maximizar uma situação, quais são as ferramentas que eu tenho? E aí eu vejo esse mundo muito pautado em que cada um de nós seremos os nossos atores e protagonistas das nossas próprias carreiras, a partir do momento em que a gente enxergar que temos uma caixinha de ferramentas invisível aqui, e a gente vai colocar nessa caixinha uma série de conhecimentos, habilidades, experiências, trocas, vivências mesmo, né? E aí essa caixinha de ferramenta, ela vai se enchendo.
E aí, com esse olhar, a gente consegue enxergar cada vez mais problemas e, mais do que isso, possibilidades para resolvê-los. E aí você vem e diz, olha, eu acho que eu consigo resolver esse seu problema. Eu vou pegar aqui na minha caixinha a minha habilidade de fazer tal coisa. Vou pegar na minha caixinha agora esse conhecimento. Eu vivi, eu experimentei isso em algum momento, então eu consegui ter empatia por essa situação. Vou pegar na minha caixinha também essa habilidade. Então, para mim, empregabilidade, eu concordo muito com o que a professora disse, para além de uma relação empregado-empregador, é uma relação de como é que eu resolvo os problemas da sociedade? E aí, como a sociedade evolui, os problemas evoluem, e é a tal flexibilidade que eu ensino embaixo. E acho que hoje a gente entende exatamente assim, né? Uma caixinha de ferramentas, e quanto mais nós tivermos, né, mais aptos a resolver problemas, mais aptos a atuar nesse mercado de trabalho e né, ter essa infiltração no mercado de trabalho. Perfeito. Olha só, começamos aí com um conceito interessante, né? Quando a doutora Daniela fala, não é um emprego, não é aquela palavra, é um emprego, como empregabilidade é muito ampla. E agora a gente vai começar a destrinchar mais essa palavra empregabilidade. Vamos trabalhar um pouquinho mais aí com relação às exigências hoje do mercado de trabalho, né? E essa flexibilização de normas trabalhistas. Como que você, doutora Daniela, e depois Lara, tem a visão com relação a esse ponto aqui, de exigências do mercado de trabalho e essas flexibilizações das normas trabalhistas? Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que hoje o profissional ele tem que ser empreendedor da sua própria carreira, né? E dentro deste empreender, eu tenho diversas possibilidades, né? Nós estamos vivendo num momento que há uma flexibilização também das formas de trabalho e uma facilitação, né? Então, se você olhar um tempo atrás, hoje a gente tem a estrutura do MEI. Então, o que é o MEI? É um microempreendedor individual. Então, alguns profissionais que não tinham a possibilidade, né, de desenvolver o seu trabalho formalmente, né, ficavam à margem da formalização, hoje têm a possibilidade de gerir a sua carreira, né, e aí toda uma programação com relação à previdência, com relação, né, à finalização dessa carreira. Então, tem uma tendência de uma flexibilização, inclusive da normatização, para possibilitar que as pessoas tenham um leque maior, né, de atuação, de formas de atuação. Eu acho que é uma tendência, né, que veio e acho que veio para ficar. E aí agora, no momento atual de pandemia, mostrou-se muito útil, né? Teve que as pessoas tiveram que se reinventar, como o pessoal gostou, na palavra que nós gostamos, o pessoal gostou de usar. E aí, dentro dessa reinvenção, eu preciso de suporte, né? Então, essa flexibilização foi muito propícia para que as pessoas conseguissem viabilizar essas novas funções, ocupações dentro desse momento. Muito bom. Eu acho bacana a questão das relações trabalhistas, porque se a gente pensar no jeito que a sociedade evoluiu, e agora, no meio da pandemia, a gente vive uma evolução ou transformação muito mais acelerada, mas ela já vinha acontecendo antes, né? E como é que é essa transformação? A transformação é nesse caminho mesmo, né? De você ser dono de sua própria carreira e entender como é que você aprende no contexto que você está. Então, quando você está numa relação de trabalho formal, pautada pela legislação trabalhista, você tem uma série de estrutura, quantidade de horas a serem trabalhadas, turnos, folgas, e aí com isso algumas garantias, como 13º, férias, enfim. O que isso te possibilita? Às vezes te possibilita entender o todo. Porque quando você é empreendedor, abrindo o seu próprio negócio, às vezes você está tão focado em uma única situação, porque o empreendedor não tem espaço para fazer tudo ao mesmo tempo, ele precisa focar muito mais. Quando você está dentro de uma instituição, numa relação trabalhista, é mais fácil você conseguir olhar como que faz essa área. Deixa eu aprender com quem está do meu lado. Como é que eu posso olhar o que o meu chefe faz, como eu posso aprender mais com ele? Como é que eu posso aprender com o meu colega ou com a área seguinte? Então, a flexibilização da legislação trabalhista faz com que você passe a não olhar necessariamente o seu empregador como única solução, em primeiro ponto, eu acho, e em segundo ponto, entender que nós temos uma parceria de trabalho. E essa parceria é super interessante porque
eu vou começar agora a olhar nesse empregador como é que eu aprendo, naquele o que eu posso aprender e mais, bilateral, o que eu aprendo e o que eu entrego, né? Pra gente conseguir ter essa relação de forma muito mais saudável. Na pandemia, em que a gente tem a vinda da tecnologia muito fortemente, existe uma relação agora que é de recebimento e entrega à distância, em que antes a gente não tinha tão fortemente. Vinha acontecendo, mas acelerou muito fortemente. E eu acho que aí a gente tem uma outra relação de trabalho, que vai além do emprego, como a professora falou muito bem. Muito bem. Com a pandemia, né, com essa crise sanitária que nós estamos passando, todos os profissionais estão se reinventando, né? Essa palavra veio para ficar. E é bem interessante, a gente ouve, né, dono da sua carreira. Então, a gente está nesse momento de reflexão, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse dono da sua carreira, né, para esses profissionais, para esses futuros profissionais, né? Nós temos alunos aí que estão se formando. O que é ser dono da sua carreira? Porque perde aquela coisa de emprego, eu só vou procurar um emprego. Então, a gente está mudando alguns conceitos. Então, gostaria de escutar um pouquinho de vocês também sobre isso. Mudou muito, né, a gestão da carreira. A gente pegava, antigamente, nossos avós falavam com muito orgulho que entraram adolescentes numa empresa e se aposentaram naquela empresa. Hoje, além de ser muito difícil, né, as carreiras são mais longas, de ficar na mesma empresa, o mercado nem vê com bons olhos, né, vê essa pessoa como uma pessoa, de certa forma, acomodada, que não procurou outros desafios, que não procurou outras visões, tal. E aí dizem os estudiosos que 50% das crianças que estão em idade escolar hoje vão trabalhar em funções, em profissões que ainda não existem. Né? Então, a gestão da própria carreira vai demandar que a pessoa procure outras competências e outras habilidades, porque o mercado ele vai se modificar com certeza. Né? Está se modificando o tempo todo, mas vai se modificar a ponto de que as novas funções, né, o que a meninada vai trabalhar não existe ainda. Né? Então, é muito, muito importante que haja esse movimento da pessoa gerenciar quais são os saberes que ela quer adquirir, né? Quais são as habilidades, as competências, as ferramentazinhas, e não só isso, como utilizar essa ferramenta. Né? Porque a gente teve uma geração aí que teve muito conhecimento, né, que tem um conhecimento teórico primoroso, mas que não tem a habilidade de colocar em prática. E aí a gente vai juntar toda, né, uma experiência da vida pessoal, tudo que vai servir para a instrumentalização da utilização dessas competências que a gente vai adquirindo. Então, muita modificação aí no conceito da gestão da carreira. Eu vejo que nós estamos atualmente vivendo a 4ª Revolução Industrial, né, que Klaus Schwab já anunciou no Fórum Econômico Mundial há 4 anos. Então, o que significa a 4ª Revolução Industrial? A introdução, especialmente de tecnologias de informação e comunicação em absolutamente todas as carreiras. Então, hoje a gente já tem empregos que se chama YouTuber, influencer, copywriter, UX Experience, designer de produtos, designers de experiência, designers de serviços. E isso não tem uma graduação para eu ser youtuber. Não tem uma graduação para eu ser influencer. E eu vou ser influencer de quê? Olha, temos médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, advogados, engenheiros, qualquer questão do seu conhecimento, se você compartilhar e as pessoas entenderem que você tem um conteúdo muito interessante para compartilhar, você pode se tornar um influencer do Instagram. E isso tem remuneração. A gente tem uma média hoje dos estudos de uma remuneração de em torno de R$20 mil os influencers mais simples, chegando até alguns deles declararem ganhos mensais de mais de R$100 mil. Então, quer dizer, é interessante, né? Quando a gente pensa em empregabilidade e aí os boletos que chegam, não é mesmo? A gente precisa encontrar formas de monetizar. Então, até para falar a mesma língua, como é que a gente monetiza isso? Eu vejo o mundo como, nesse processo de transformação da 4ª Revolução Industrial, em que a gente tem pela primeira vez a geração que nasceu com a internet, chegando ao mercado de trabalho. Nós aqui nascemos numa época que não tinha internet, a gente estudou indo lá na biblioteca, a gente foi na Barça, a gente pegava os livros dos pais, não é mesmo? E aí aquele orgulho, né? Meu pai me dizia, eu estudei com esse livro, minha filha, lê aqui para você fazer o seu trabalho de geografia, de história, enfim. Hoje não. A internet tem 22 anos.
É exatamente a fase em que as pessoas estão na faculdade, saindo da graduação, indo para o mercado de trabalho. Essas pessoas não sabem o que é procurar uma Barça. Tudo elas foram online. E aí elas começam a encontrar esse conflito geracional que quando elas chegam no trabalho, nem tudo é online. Nas empresas, nem tudo é online. Nas instituições, elas estão numa situação diferente. Natural, porque elas estão vivendo com pessoas como nós, que nós nascemos com a internet. E aí a gente começa a lidar com isso. Então, vem uma meninada que nasce com a internet, que quer trabalhar de tênis, que quer encontrar um outro jeito de se vestir, que quer compartilhar tudo a todo tempo. E as empresas pensando de um jeito diferente, mas também passando por essa transformação, especialmente pela pandemia. Então, eu vejo que você ser dono da sua própria carreira faz parte um pouco de entender que você pode ser empreendedor de si, ser intraempreendedor ou empreendedor do jeito clássico, abrindo uma empresa, né? Isso mesmo. Isso é importantíssimo para vocês, né? Principalmente aí quem está se formando, ou pessoas às vezes que estão naquela fase, o que eu vou fazer da minha vida como profissão? Você é dono da sua carreira, né? Então, quando a gente fala nesse tema, é bem isso, você refletir em cima disso. Você é dono da sua carreira, dos seus estudos, do que você quer realmente para a sua vida. Então, é muito interessante. Eu vejo que a pandemia, ela mexeu muito, ela mexeu muito em todo esse contexto aí. A gente está realmente refletindo e se reestruturando com toda essa realidade que estamos vivendo. E vai sair na frente quem não se acomodar na pandemia. Quem continuar buscando conhecimento e mais ferramentas para sua caixinha. A pandemia, apesar da gente ficar isolado em quarentena, ela está fazendo a gente trabalhar muito mais, pensar muito mais e correr atrás de outras realizações e também desses novos conceitos que na nossa época não existia, mas para essa geração aprimorar e se especializar cada vez mais nisso. Então, é bem interessante a gente estar discutindo, é bem atual mesmo. Eu acho, temos percebido também que toda essa instrumentalização, né, digital está levando a um outro movimento também de como a gente vai valorizar os relacionamentos interpessoais dentro disso tudo. Então, uma valorização, por exemplo, as vendas online aumentaram muito, mas como eu vou fazer essa venda online ser mais humanizada? Então, eu tenho empresas que estão fazendo cartinhas escritas à mão para cada uma das pessoas. Então, a gente pensa muito do lado bom da tecnologia, e lógico que ele tem, mas tem que haver um resgate de determinadas coisas que estão e serão muito importantes daqui para frente na questão do relacionamento interpessoal. Sem né? dúvida. Essa geração dessa meninada que vem tem uma crítica muito forte, porque eles são super tecnológicos, mas eles têm muita dificuldade de relacionamento interpessoal, porque o mundo esteve muito a serviço deles, né? Tudo ali na mão. Então, quando eles vão para o mercado de trabalho, eles acham que as empresas estão a serviço deles também. E não é assim, né? Eu preciso ter flexibilidade, equilíbrio, resiliência, eu preciso saber lidar. Então, assim, estamos numa transição e na procura maluca por um equilíbrio, né? Que traz, tudo traz o lado, né? Vai para um lado, mas tem que voltar, né? Então, tem sido observado muito isso. Como é que eu vou resgatar esses relacionamentos que hoje estão tão online, né? Então, tão online, a pessoa está no teletrabalho, tem até uma regulamentação agora, mas e aí? Como é que ela lida com a equipe? Né? Que de perto já era difícil, agora online está mais difícil ainda. Remoto, né? A gente fala remoto. E aí eu pergunto para vocês, né? Como integrar experiência emocional e carreira profissional? Acho que esse é o nosso maior desafio, né? Porque, eu acho que a fala da professora é excepcional no sentido de que somos todos humanos. Tudo se pauta na relação humana. Se a gente vai fazer isso por tecnologia, por bilhetinho, né? Naquela nossa época não tinha WhatsApp, a gente passava bilhetinho no colégio. Enfim, se é por bilhetinho, se é por tecnologia, se é presencial, faz parte do nosso processo. Tudo são relações humanas. Eu acho perfeito, acho que é exatamente isso. Como que a gente resgata? Eu acho que é um grande desafio trabalhar a cultura remoto e uma questão de inteligência emocional com a avalanche da sociedade da informação em que vivemos, né? O tal do mundo VUCA, né?
Então, quando a gente vive num mundo VUCA, volátil, incerto, ambíguo, em que nos traz muitos desafios de adaptabilidade, eu vejo que a inteligência emocional vai ser a grande âncora, no bom sentido, que vai nos manter de pé, respirando, sabendo filtrar conteúdos, sabendo entender que nem tudo é possível ao mesmo tempo e que sim, a gente tem hierarquia, a gente tem momentos de resiliência e que a gente tem que aprender a lidar com o próximo que é diferente da gente. Eu acho que isso é perfeito. E acho que esse momento trouxe também, forçadamente, essa humanização, né? Por exemplo, eu dando aula. A gente sempre manteve uma relação super profissional, dentro de sala de aula eu sou professor e os alunos. De uma hora para outra eu tive que levar esses alunos para minha casa. É verdade. E aí, querendo ou não, alguns, por mais que a gente tente, né, que o ambiente seja um ambiente mais neutro, algumas coisas acontecem. Então, eu em reuniões ou em aulas, a gente vê, ó, essa professora tem cachorro, ela é um ser humano, né? Então, ficou muito mais latente uma coisa que a gente já vinha discutindo, que eu não tenho duas vidas, eu não tenho vida profissional e vida pessoal. Eu tenho uma vida só, com diversas funções, e aí também não são só essas, né? Eu tenho vida familiar, eu tenho... E aí, com isso tudo, essa inteligência emocional acabou sendo muito importante, porque como é que eu vou lidar com tudo isso que está tudo misturado agora, né? Então, hoje os meus alunos me veem mais humana, porque eles tiveram que ver um pouco da minha casa, né? Querendo ou não, meu cachorro late, a minha internet às vezes não é boa, é uma falha, né? É uma coisa da minha vivência. Acaba a luz. Acaba a luz. Cai a rede. Passa carro, interrompe a minha aula, minha vizinha grita. Então, a gente teve que usar todas essas ferramentas de inteligência emocional para poder continuar trabalhando. Sim. E as empresas vendo de outro lado também, né? Então, uma preocupação com o ser humano funcionário, porque não dá mais, não é aquele que bate o cartão aquela hora e entra, né? Hoje eu tenho que entender que está tudo muito integrado. É uma grande iniciativa que eu vejo de várias empresas é mandar o crachá dos filhos, né, para os funcionários que são pais. Isso. Porque, de fato, as crianças estão trabalhando junto. Né? Eu vejo muitos alunos, eles vêm com um bebê no colo e falam, professora, minha filha tem que ficar aqui do lado. Às vezes eu abro a câmera para poder falar e aí a criança está do lado. E as funcionários estão... As empresas estão mandando um crachá, né? Com a foto dos filhos. E eu vivenciei o processo contrário, né? Eu não dou aula para crianças, mas no final da aula eu já tive alunos que falaram, minha mãe adorou sua aula. Então, quer dizer, eu falei, só daqui a pouco vai chegar o boleto aí para sua mãe pagar essa vida. Mas olha como, né, as coisas se integraram. Então, de repente, essa mãe que nunca imaginou ir para a faculdade junto com o filho, está assistindo às aulas do filho. Então, uma mudança muito grande aí. Sim. Com certeza. Uma mudança grande, e é bem isso, né? O emocional, né, com a carreira. Como que isso a gente vai ter que cada vez mais aprimorar essa geração digital, trabalhar com essa geração digital também, que eles têm que trabalhar com essa inteligência emocional. E nós, de uma geração um pouco mais antiga, que a gente estava tão rígido num sistema, que também a gente está tendo que se integrar a isso, né? Hoje eu estou na minha escritório, mas eu tenho um gato, tenho a mãe chamando, tenho a campainha que toca, estou em aula remota. E essa proximidade, eu acho que isso a gente está desenvolvendo a inteligência emocional junto também com esses alunos e com esses profissionais. E o interessante é que a gente já tem empresas, que nem vocês falam, que nem a minha área, que é a enfermagem, a área hospitalar. Hoje tem grandes hospitais que estão com gestores focados em gestão do cuidar do profissional. Sim. Gestão da alegria. Né? Eu tive uma palestra esses dias, uma apresentação, gestão da alegria no hospital. Então, com certeza. É essa parte do emocional, né? Essa parte da experiência emocional com a carreira profissional. Não dá para separar, Antonella, cabeça do corpo. É muito difícil. Eu sei que nós somos treinados, há anos atrás a gente era treinado a isso. Pisou, né? Deixa a cabeça, entra com o corpo, vamos trabalhar que nem um soldadinho. E a gente sabe que não é bem isso. Não tem como. Pois é, e eu vejo, eu já participei de projetos dentro de hospital que a gente trouxe um monge para trabalhar com paixão e empatia. E com paixão e empatia pela telemedicina. Esse era o projeto. Então, não era compaixão e empatia do profissional com o paciente ali presencial. Não. Compaixão e empatia do profissional via telemedicina com o paciente ou o profissional do outro lado. Então, era uma coisa que eu jamais imaginava e foi feito junto com um monge. Aprendi muito sobre esse processo de entender que às vezes a gente está olhando aqui numa caixinha preta, mas dessa caixinha preta tem uma pessoa do outro lado.
E faz parte de tentar entender em que momento você entrou na vida dessa pessoa. Porque, veja, os alunos mandam pra gente o WhatsApp 10 horas da noite, 11 horas da noite, sábado, Sim. domingo. Antes a gente tinha plantão de dúvidas, né? Então íamos pra instituição, pra universidade. Naquele horário eu sou a professora, o aluno que aparecer, vou atendê-lo e vou ajudá-lo da melhor forma. E depois sai. Agora não. O nosso plantão de dúvida é sábado à noite. Então, às vezes, a gente manda uma mensagem ou conversa com alguém em algum momento que você não sabe se ela recebeu, acabou de receber uma notícia, se aconteceu alguma coisa na casa dela, se o filho caiu e machucou, se o cachorro, enfim, latiu ou tá doente ou qualquer outra situação, que ela tá em um outro momento, porque ela não teve essa separação, né? Então, esse processo de compaixão e empatia faz a gente trabalhar, até tem algumas pós-graduações que já têm disciplinas de meditação e de medicina holística, ou medicina integrativa, para entender esse ser humano, porque eu realmente bato nessa tecla. Somente a inteligência emocional vai nos conduzir por essa crise enorme que o mundo está vivendo. Com certeza. E aqui, né, a gente fala saúde física e mental. São pilares para a empregabilidade, então? Sim ou não? São. Eu acho que em frente a essa discussão toda... Super, e eu vejo que a saúde mental, por muitos anos, ela foi muito relegada, né? A gente dizia que depressão era frescura, que a ansiedade era só comer chocolate, que era coisa de TPM de mulheres, palavras super preconceituosas e duras contra o ser humano. E aí eu vejo que a pandemia fez com que a gente se isolasse do ser humano, acho que a fala da humanização mesmo, né? Do quanto a gente se derrubou mesmo em saúde mental por estarmos isolados. E o quanto a gente precisou dessa saúde mental. E entender que essas doenças, que tratar uma depressão é tão importante quanto, vou fazer uma analogia aqui, não sou médica, então me perdoem todos, mas quanto, por exemplo, eu colocar um gesso se eu quebrei a perna. Então, se eu cair, quebrar a perna e não fizer o tratamento adequado com gesso, reabilitação, fisioterapia, nunca vou andar muito bem. Se eu tiver depressão, também não vou andar tão bem, porque aquilo vai me acompanhar, vai pesar ao longo do tempo. Então, eu vejo que saúde mental é algo que relegou-se por muitos anos e hoje é um elefante branco. Nas empresas, nas universidades, nas casas das pessoas. A gente não pode não mais nos tratarmos mentalmente, porque a gente não vai executar bem uma profissão, nem um melhor emprego, nem como líderes, porque um líder desequilibrado desequilibra todo mundo. Né? Então, acho que a saúde mental, para mim, é uma grande lição da pandemia, de que isso precisa ser tratado. Está muito direto com empregabilidade. Com certeza. Está linkado, não tem como separar isso. E, por outro lado, a gente ainda tem muita dificuldade, né? Um trabalhador que seja diagnosticado com uma doença mental, ele tem um processo complicadíssimo para conseguir um afastamento, exatamente porque por não ter uma comprovação clínica, né? Não tem um exame de sangue que diga que ele está com um processo de depressão, uma síndrome do pânico. Então, temos um caminho aí para percorrer. Mas o que me chama a atenção também em empregabilidade é que o leque, né, de pilares é muito grande, né? Então, por exemplo, me surpreende muito quando eu pesquisei diversos autores que dizem que a estabilidade financeira ou reservas financeiras são um dos pilares da empregabilidade, né? Então, é o poder dizer não, né? É o poder dizer não, é o poder trabalhar com idoneidade, porque eu não tenho medo, eu não preciso me submeter a fazer coisas inidôneas porque eu preciso desse emprego. E aí, idoneidade é outro pilar. Então, estamos indo para as questões, né, comportamentais, questões éticas. Então, olha que bacana que é esse mercado que mudou. Né, que eu quero ver que ser humano tem ali, não é só a competência técnica dele, mas qual é o comportamento dele, né? Como é que ele se comporta eticamente, como é que ele se comporta. Achei muito interessante e acho que tem tudo a ver com a questão, né? Saúde física, saúde mental, saúde financeira, muito, muito ligado. Assim. É aquela máxima, né? Às vezes as pessoas elas são contratadas pelo hard skills e são demitidas pelos soft skills. Isso mesmo. Então, você é contratado pela sua ferramenta concreta, né? Pelo martelo, pelo prego, pela chave de fenda, mas às vezes você não consegue se ingrar a um time justamente porque falta essa empatia, falta olhar o próximo, falta entender essa realidade, falta saber como falar, porque cada pessoa ouve de um jeito diferente, né? E ser líder também faz um pouco desse papel, né? Então, se você
faz parte do time, ou se você lidera o time, você também vai ter que desenvolver isso, né? E Fantástico. chama a atenção que, né, a gente tem muita questão da liderança, que é muito importante. E hoje fala-se em cooperação tanto quanto a liderança, Com né? Porque certeza. entendeu-se que eu não consigo liderar se eu não tiver cooperação. Então, até muito pouco tempo atrás, os cursos eram todos de liderança. E hoje é mais na cooperação, né? O grupo caminhar junto. Uma equipe mesmo, né? De caminhar, isso mesmo. E daí, gostaria que vocês falassem um pouquinho da importância da rede social e marketing pessoal para a empregabilidade. Qual que é a importância, né, desses dois pontos? Rede social e marketing pessoal. Bom, eu vejo que as redes sociais, elas são os nossos antigos encontrinhos, né? Então, o que antes era feito no bar, no jantar em família, no domingo à noite, no cafezinho da empresa, hoje a gente automatizou isso, né? Então, só que agora, ao mesmo tempo, a gente deixou mais público, então ficou um pouco mais um pouco mais complicado. Eu vejo isso com bons olhos e com cuidados. Então, eu sempre digo, nunca fale numa rede social aquilo que você não tem coragem de falar na cara do seu chefe, nem na cara de um juiz, nem na cara da sua mãe. Se você não tem coragem de dizer isso para nenhuma dessas três pessoas, não é o lugar que você, não é na rede social que você tem que falar. Então, redes sociais e marketing pode ser uma ferramenta poderosa para construir o seu marketing pessoal, no sentido de que ela te dê um megafone. Então, antes você tinha um longo caminho e árduo caminho até você conseguir atrair atenção para si mesmo. Agora, você consegue atrair atenção para si mesmo facilmente no Instagram. Facilmente, com muitas aspas, no sentido assim, é fácil porque eu vou lá e abro uma conta. Conseguir seguidores, conseguir engajamento, conseguir passar um conteúdo de qualidade para que você tenha pessoas que queiram te ouvir, isso sim, é difícil. Eu vejo com ótimos olhos no sentido de que você tem na sua mão uma ferramenta poderosa para se tornar um grande profissional dentro da lógica de que você é o gestor da sua própria carreira. E aí, em sendo gestor da sua própria carreira, você consegue atrair holofotes mais facilmente para conseguir aquela posição que você quer naquela empresa bacana, que você admira, ou para você conseguir fazer a diferença na vida de certas pessoas, para você mostrar que você tem um conteúdo bacana, interessante, adequado para aquele seu cuidar, né? Então, você tem muito mais nichos. Se você é uma nutricionista de obesos, ou uma nutricionista de diabéticos, ou uma nutricionista, enfim, de N situações, né, ou nutricionistas oncológicas que precisam de uma situação específica, você consegue dar aquele conteúdo muito mais especificamente porque você tem aqui esse megafone na mão. Agora, existe, se você não souber usar, uma chance de você se queimar muito fortemente, muito mais rápido, porque o megafone é pro bem e pro mal, né? Então, acho que as redes sociais constroem teu marketing pessoal, te ajudam na empregabilidade, te ajudam a construir a sua marca se você quiser ser um empreendedor, mas ela também te destrói facilmente se você não souber usar. Os alunos da área de gestão às vezes perguntam, mas a empresa ela pode consultar minha rede social para saber coisas da minha vida e utilizar? Eu falei, pode, a partir do princípio que ela não está violando a sua rede social, você que está mostrando aquilo, e às vezes a empresa, de certa forma, consegue descobrir incongruências ali no discurso, né? Então, do mesmo jeito que ela é muito boa para você mostrar, mostrar suas aptidões, também ela pode te destruir, como a professora disse, né? Se você usa, tem uma má utilização, e tudo isso não adianta falar, mas não pode usar isso porque isso eu coloquei na minha rede social, é pessoal. Voltamos à questão, não tem mais pessoal, você é uma pessoa. A sua rede social vai demonstrar coisas que vão poder ser utilizadas no ambiente de trabalho. Por exemplo, se você faltou a uma reunião porque você disse que estava doente e você postou alguma coisa, não, mas não podem usar porque isso foi no meu... Não tem mais essa. A sua vida está toda aberta, né? Então, o que está nas suas redes sociais, ela serve como comprovação, sim, até para uma justa causa, se for o caso, né? Então... Dá para usar muito para o bem, mas com muito cuidado, conhecer a regulamentação dos conselhos, né? Eu tenho indicado na consultoria que eu faço a profissionais da saúde, colocam as divulgações, mas é na minha rede social pessoal. Sim, mas você está expondo o paciente, você está vendendo produto. Então, todas as profissões têm regulamentações, algumas hoje já aceitaram, os profissionais podem ter páginas nas redes sociais,
mas tudo tem um limite, tudo tem uma regulamentação que tem que ser observada. Então, é um instrumento maravilhoso, mas com todo cuidado, lógico. Então são pontos importantes que a gente está discutindo aqui, de empregabilidade, né? Não é só um emprego, olha o que a empregabilidade leva, quantas ferramentas, né? Quantos temas a gente tem frente à empregabilidade. E aprimoramento, disciplina, conhecimento. Então é um mundo, acho que a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando. E um outro tema aqui que a gente pode estar pensando e que a gente escuta muito é a saúde financeira. E é importante de se ter hoje uma reserva financeira frente à empregabilidade? Como que vocês poderiam explicar um pouquinho mais para a gente sobre isso, a importância da reserva financeira e empregabilidade? Acho que a gente deu uma pincelada já, né? Então, acho que é a questão da pessoa poder, por exemplo, num momento de crise ou de falta de trabalho, ela poder ter serenidade para continuar conduzindo a sua carreira, porque senão ela vai ter que sair correndo para vender qualquer coisa, para fazer uma coisa paralela e vai abandonar a carreira. E ao mesmo tempo ela poder ter tranquilidade para fazer o certo, para não se sentir coagida, porque eu não tenho como me sustentar, eu vou me submeter a fazer coisas que muitas vezes ela não concorda eticamente, né? Fazer coisas irregulares. Então acho que nesse sentido veio, né, essa importância veio mais forte nesse momento aí que todo mundo ficou com mais escassez, com a redução de jornada, levantou-se muito forte a possibilidade de que vamos ter esse legado, daqui para frente vamos fazer uma caixinha para a gente poder não ter que abandonar a sua carreira principal para fazer outra coisa. E eu vejo também, até retomando aquela parte que a gente conversou, de ter uma geração que já nasce com a internet, uma sociedade de informação muito bem formada, acesso a todo o conhecimento que existe no mundo com um clique, etc. Mas é importante a gente lembrar, carreira se constrói com o tempo. Ninguém vira assim o expert no assunto da noite por dia. Ainda que você vire noites e noites e noites na internet, isso é tempo. Isso é tempo vivendo, experimentando, errando. E a vida real, né, para quem trabalha ali no front, sabe que nem tudo que está no livro é exatamente como a gente faz. Livros são bons, somos professoras, não tem nem como dizer que não. Claro que sim, mas a experiência prática é muito boa e a experiência do dia a dia, a gente aprende com quem já está há muito mais tempo no mercado. Então, um pouco da questão da saúde financeira que eu quero dizer, né, que eu estou tentando dizer aqui, é o seguinte: você vai levar um tempo até você ser um sênior, até você ser um coordenador, até você ter o salário que você sempre sonhou. Vai levar um tempo, você não vai sair da faculdade e ganhar o salário que você sempre quis. Isso não vai acontecer, né, gente? Sim. Nem da pós-graduação. Isso tem um processo, a gente te prepara e aí você vai colocando ferramentas. E isso leva tempo. E esse tempo é um pouco da saúde financeira. Faça suas reservas para que você consiga trilhar esse tempo com mais serenidade, tranquilidade e saúde mental. Ou então você vai ficar muito desesperado. Então é um pouco desse processo. Gaste menos do que você ganha para que você consiga trilhar uma carreira mais sólida e mais de longo prazo, já que a gente vai viver mais, né? Com certeza. E é importantíssimo isso, essa saúde financeira, é importante a gente passar para os nossos alunos, né? Parece uma coisa tão... Mas de passar e eles realmente ter esse conhecimento, que tem degraus, né? Mesmo com toda essa facilidade que tem hoje, tem degraus para chegar e a importância de eu poder guardar, economizar, isso é muito importante. E a gente percebe, às vezes, expectativas frustradas, né? Porque muitos dos nossos alunos estão se formando e eles acham que no primeiro ano eles vão ter o salário que eles almejaram. E eu sempre digo, isso não quer dizer que você não seja bom. Como a professora disse, demanda, né, um tempo. Você pode ser o melhor piloto, se formou, mas ninguém vai te dar um Boeing cheio de passageiros na sua primeira viagem. Tem um tempo, você vai ter que baixar, você vai ter que ser o copiloto um tempo, até você chegar. E tudo isso demanda, né, um investimento de tempo que, invariavelmente, leva ao investimento financeiro aí também. Né? Não, pois é, você pode se formar e ser o CEO da empresa? Sim, se você abrir a sua empresa. E aí, na hora que você vai abrir a sua própria empresa no empreendedorismo, ela ainda não dá lucro, ela ainda precisa se posicionar no mercado, ela precisa conquistar clientes, pacientes, profissionais, ela precisa contratar boas pessoas, ela precisa de investimento, quer dizer, ela também leva um tempo para alavancar.
ainda que você seja o seu próprio CEO. Então, tudo tem a questão da construção dessa A carreira. gente tem dados aí, né? Se as empresas que são abertas, uma porcentagem muito grande fecha no primeiro ano porque não tem esse preparo financeiro, essa reserva, na carreira, né, do pessoal, da carreira individual é a mesma coisa. Então, precisa ter, e aí é levantado como um dos pilares da empregabilidade, sim. Com certeza, é isso mesmo. E um ponto importante, né, a gente falando aí de reserva financeira, a gente tem observado que alguns hobbies estão virando profissão, né? E gostaria que vocês falassem também um pouquinho sobre isso. O meu hobby está virando uma profissão hoje. Acho que com a pandemia isso está aumentando mais ainda. Eu vejo um pouco do que a gente conversou, assim, as pessoas têm problemas. Quem não tem, né? Na vida, as empresas têm, as instituições têm, as pessoas têm, todo mundo tem problemas. Então, se você tem alguma coisa que ajude a resolver esse problema, e às vezes, pra gente ter feito isso, o hobby fez com que você passasse horas, anos repetindo aquele hobby. E aí isso te levou a uma perfeição, a um aperfeiçoamento, a uma senioridade naquela situação. E aí essa senioridade te mostra o seguinte, olha, se eu sou bom nisso, quer dizer que eu posso entregar valor para alguém nisso. Seja eu tendo feito isso de forma formal, né, numa carreira formal, em que eu faço uma graduação, pós-graduação, entro numa empresa, etc., ou eu ter feito isso como um hobby. Se me deu senioridade, né, se eu estudei para isso, estudei às vezes até de forma informal, quero dizer, me dá condições de resolver e entregar valor. Eu acho que o hobby se tornar uma profissão, como qualquer outra profissão, ela acontece se você entrega valor para o mercado, se você entrega resultado. Se você entregar resultado, a maneira com que você chegou nesse método de entregar resultado, se foi pelo hobby ou se foi pela maneira formal, pouco importa hoje em dia, porque o que importa é o resultado, é esse valor que você entregou. Antigamente, né, a gente escolhia uma profissão e a gente achava, e na maioria das vezes, ficava até o resto da vida tendo aquela profissão. Hoje, provavelmente, a maioria das pessoas vai mudar de profissão ou vai acumular profissões e funções ao longo da vida, porque a nossa vida está muito mais longa e as nossas carreiras estão mais longas também. Então, qual teria sido o nosso processo mais natural e mais saudável de escolha de uma profissão? O que você gosta de fazer e o que você tem vocação para aquilo. O que acontece é que, às vezes, ao longo da vida, a gente vai estudando, vai adquirindo conhecimento de coisas que nos são, num primeiro momento, hobby, mas que elas vão sendo feitas com um certo nível de qualidade mesmo, e as pessoas num determinado momento, nessa escolha de uma outra profissão, vão para esse lado do hobby. Ou também elas podem escolher outra profissão formalmente, né? Fazer uma outra faculdade, mas eu já tenho uma carreira consolidada nessa área. Antigamente talvez fosse mal visto, né? Você recomeçar, mas hoje não. Hoje é extremamente saudável e demonstra que a pessoa tem uma busca por novos conhecimentos, ela tem uma busca pelas vocações que ela vai tendo, né? Nós somos múltiplos, temos múltiplos talentos. Então, hoje é saudável que a gente tenha outras profissões e às vezes que a gente continue exercendo as duas ao mesmo tempo e não é mais, faz um monte de coisa e não faz nada direito. Não, faz. Desde que se prepare para ambas, faz várias coisas e faz bem. Faz bem. Para a empregabilidade é fantástico para os dias de hoje, né? A gente vê que esse leque, você se abrir essa flexibilidade, né? O indivíduo que tem essa flexibilidade, o profissional, isso leva também a caminhos diferentes. Ele vai crescendo e vai se adequando com todo o que o mercado, a demanda do mercado. O mercado também hoje, ele exige essa flexibilidade, ele exige esse conhecimento, né? Ele muda e está mudando muito rápido e vai mudar muito mais. A pandemia, no fundo, ela está levando a gente a repensar, né, a mudar em vários pensamentos, a se especializar, a ter essas visões. Hoje a gente está falando de empregabilidade aqui, quantas coisas dentro de um tema, né, dentro de um tema. Então são pontos aí importantes que a gente não pode esquecer e que a gente tem que estar aí se aperfeiçoando. E quando a gente fala em fazer uma pós-graduação também, é isso, a gente tem a caixinha de ferramenta, que nem vocês falaram, a gente tem um monte de ferramentas.
E eu estudar, eu procurar um estudo, é eu organizar essa caixa de ferramenta, né? Então, por que eu vou estudar? Por que eu vou fazer uma graduação, uma pós-graduação, um MBA, um mestrado, doutorado, pós-doc, etc. Porque é organizar essa minha caixa de ferramentas. E isso eu consegui, né, ser notório dentro da empregabilidade. E eu vejo que a pós-graduação é uma ótima ferramenta para isso, porque geralmente ela é rápida, 1 ano, 1 ano e meio, você consegue acrescentar várias ferramentas, você faz uma costura com a ferramenta que você já tinha anteriormente, ela te abre portas para o mercado, porque agora você diz, eu já tenho essa ferramenta, e eu tenho essa experiência que eu já trouxe de outro lugar, mas essa ferramenta consigo te entregar isso. Então a pós ela é mais rápida, né? Às vezes a graduação te leva mais tempo, então eu sempre falo isso. Às vezes o aluno vem falar, eu quero fazer outra graduação. Às vezes faz sentido, às vezes não, depende de cada caso, claro. Mas a pós é muito bacana porque ela é mais profunda e te dá ferramentas mais rápidas, né, para o mercado. Na minha primeira pós-graduação, eu percebi o perfil, qual era o perfil, né? Pessoas que tinham se formado há pouco tempo e que estavam procurando uma especialização, né? Hoje a gente percebe um perfil diferente. Eu tenho pessoas que estão no mercado, estão bem colocadas no mercado e que fizeram várias pós, estão fazendo pelo networking, pela discussão, porque às vezes o conteúdo que ela vai ver, ela até já conhece, mas são outras pessoas, então ela traz problemática do trabalho dela e aquela discussão vai gerar soluções construídas coletivamente. Então vejo uma diferença assim, no perfil do aluno que procura a pós-graduação e no perfil das ferramentas que ele te oferece. Então hoje é muito mais pensarmos coletivamente, obviamente com aquela bagagem teórica, mas nós pensarmos soluções, né? E num momento anterior era o quê? Era mais teoria, mas hoje não, há uma mudança. E aí a gente atrai pessoas muito bem colocadas no mercado, porque, né, fazendo várias pós-graduações e não pretendem parar. Eu tenho alunos que falam, eu vou terminar essa e já vou começar outra. Que bom! E em áreas completamente diferentes, né? Um saber oposto. Eu terminei no marketing, agora eu vou fazer na hotelaria, né? Porque eu entendi que quanto mais eu tiver e quanto mais de áreas diferentes, mais rico vai ser e maior vai ser a minha empregabilidade, né? Concordo, assino embaixo, porque também numa pós-multi, né? Eu coordeno uma pós-multi e é essa a realidade. Alunos com, aliás, mais de uma graduação, com outras pós e procurando mesmo para cada vez mais ter conhecimentos, ter esse network, conhecer outros profissionais e é como se estivesse tricotando aí, fazendo realmente, né? Para sair ali um cachecol, uma blusa bem bonita, é bem interessante, é essa a realidade mesmo. E a gente já falou bastante da pandemia, crise sanitária, mas vamos falar um pouquinho mais. A crise sanitária vem a ser um novo legado para a empregabilidade? A gente já falou bastante, né? Mas vamos só reforçar um pouquinho mais. Olha, a pandemia mudou o mundo, né? E a gente não saiu dela. Então, assim, a gente ainda está falando de um ponto que a gente nem sabe se a gente chegou na metade. Se a gente está falando, estamos no começo da pandemia, no meio, porque a gente não sabe qual é o fim. Então, a pandemia mudou o mundo e está mudando para um mundo que a gente ainda não conhece, já que ela não acabou. Mas eu vejo que ela nos mostrou que nesse mundo VUCA, né, que a gente vem dizendo, é um caminho incerto. Mas, se eu estiver seguro das minhas ferramentas, eu tenho aí momentos de reinvenção junto com os meus professores, junto com as instituições, de repensar isso. Eu acho que a pandemia muda a lógica da empregabilidade porque as empresas estão mudando. Elas estão passando por esse processo de transformação e elas também não sabem exatamente que tipo de profissional elas vão precisar. O que elas sabem é que elas vão precisar de alguém que esteja disposto a dar resultados num momento em que o resultado ainda é incerto, né? Em que a gente ainda não sabe como é que a gente se posiciona. Então, vejo que repensar a empregabilidade, se pautar na fala que a professora disse aqui no começo, da tal da flexibilidade para todo mundo e garantir a sua caixinha de ferramentas, vai ser sim acho que os 3 grandes lições que a pandemia nos está trazendo aí no gerúndio, já que a gente não saiu dela ainda, né? Eu acho que flexibilidade e equilíbrio para começar,
né? Quem não conseguiu ser flexível, naufragou em todas as formas de trabalho. A empresa que não foi flexível, ela provavelmente faliu. O profissional que não conseguiu se instrumentalizar de outra forma, ele provavelmente está fora do mercado, está esperando a pandemia acabar para ver se ele vai, como ele vai voltar, achando que vai voltar. Mas eu acho que se ele não fizer essa modificação, ele não vai voltar, porque o mundo não vai ser o mesmo quando ele voltar. É a hora né? agora, né? É agora. Também acho. isso Tem mesmo. empresas inteiras, departamentos que foram extintos, empresas que entregaram os prédios. Então a pandemia vai passar, mas a empresa não vai voltar, porque ela não pretende mais alugar outro prédio. Então como que vai ser dali para frente, né? Como vai ser essa volta? Então acho que deixa um legado que nós nem sabemos qual é ainda, né? Deixou consequências, cicatrizes, heranças, né? Coisas boas e ruins, mas a gente nem sabe exatamente como é que vai ser isso, né? Estava pensando, pessoas que foram, na nossa área no ensino, que foram obrigadas a mudar para um ensino remoto, digital e tal, e aí estão usando plataformas que hoje têm muito mais recursos do que tem a sala de aula. Como vai ser essa volta? Quando eu voltar para a minha sala de aula, eu vou querer um vídeo que aparece quando eu faço assim, e não vai ter, né? Então, eu acho que em todos os setores vai ter que ter uma readaptação da volta e talvez até um retrocesso, né? Porque quando eu voltar, talvez eu não tenha toda essa tecnologia, ou tenha, não sei. E alguns alunos têm gostado da experiência, né? Eu Sim. vejo que a educação ela vai ser híbrida, porque alguns alunos eles gostam de simplesmente apertar um botão e olhar a minha cama, né? O que antes eu demorava 2 horas para chegar em casa. Agora, gente, tô exausta, acabou a aula 10h30, 11 horas, mas eu tomo um banho 11h30, eu tô dormindo. Antes 11h30 eu estaria chegando em casa para jantar, para tomar o banho, para dormir 1h da manhã, para acordar às 6 para ir trabalhar. Então eu vejo que não vai ser igual mesmo. E talvez a gente tenha que pensar em questões híbridas e trazer o momento presencial, quando a gente puder fazer, para questões específicas, para algum método participativo, para alguma coisa prática, e talvez o conteúdo continuar no gravado, continuar no online. Eu não vejo mais a gente 100% presencial. E também entendo que 100% online há grandes perdas, como por exemplo o network e tal. Sim, Então o equilíbrio e o hibridismo vai ser... eu vejo assim, a educação não vai ser mais 100% presencial. E talvez não 100% online, mas como é que a gente pega o melhor dos mundos para trazer? Tá todo mundo presencial, vamos focar no networking, vamos focar em questões participativas. Tá todo mundo online, então a gente trabalha conteúdo, a gente pega o vídeo rapidinho, a gente vai para a rede social, a gente já digita, vamos fazer uma pesquisa no Google. Galera, quero fazer uma votação aqui, as enquetes são muito mais rápidas, vamos dividir vocês em breakout rooms. Quer dizer, como é que a gente pega o melhor dos mundos? Até pra gente, né? E acho que isso vai ser no mercado como um todo, né? Claro. A gente fala da nossa vivência. Porque a reunião também tá ficando mais fácil. Mesmo, E de uma muito reunião mais. para outra é um botão, outro botão, um link, outro link. E aí a gente tem tido reuniões mais objetivas no mercado de trabalho, porque tá todo mundo online. E aí na hora consegue, então, se eu preciso ir pro presencial, vamos fazer esse presencial profundo, né? Acho que tem esse momento. Se reinventar. Né? Como a Daniela falou, a gente vai ter que reaprender também no presencial. Assim como a gente está aprendendo, né, nessa era digital, também quando voltar no presencial, a gente vai ter que se reinventar para esse presencial, porque é uma mudança de comportamento muito grande. E aqui a gente acabou falando do nosso exemplo na educação. A gente fala em empregabilidade, olha na educação quantas mudanças para a gente estar na empregabilidade, né, para a gente continuar atuando, quantos aprendizados. Então, é um bate-papo muito gostoso, né? Que nem eu falei, a gente ficaria aqui a tarde inteira, mas a gente já está chegando aqui nos nossos finalmentes, né? Da nossa live. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para o nosso público aqui, alunos, pós-graduandos, né? Professores, coordenadores, temos pessoas aí, amigos, familiares. Que mensagem deixar, né, para o pessoal que está aí assistindo a nossa live com relação a esse nosso tema? É difícil, né, falar essa coisa da mensagem, mas eu diria assim, não desista. Acho que o primeiro ponto é não desista, continua. Se você começou uma pós, continua. Se você está trabalhando numa empresa, continua. Veja como é que você pode ajudar mais. Como é que você pode entregar mais resultado? Como é que você aprende melhor? Como é que você estuda melhor? O que é que você tem na sua caixinha que estava escondido, que você nunca usou e que talvez seja o momento de usar?
Então, acho que um processo do não desista, porque tá todo mundo muito cansado. Foi um ano muito difícil. Eu acho que a gente está em pandemia desde março, né? Pelo menos aqui no Brasil, estou dizendo, né? No mundo já está há mais tempo, mas a pandemia oficialmente, que a Organização Mundial da Saúde declarou, foi em março, o Brasil fecha em março. A gente tem tantos momentos, um momento em que a gente acha que é muito simples, um momento em que agora vai, um momento em que os prazos retomam absurdamente, um momento de a gente aprender. Então, a mensagem que eu te dou é: não desista. Olha para si mesmo, busca o conhecimento, busca entregar resultados e olha ao seu redor, na empresa que você trabalha, no ramo que você trabalha, como é que você pode inovar com as ferramentas que você tem, resolvendo problemas e entregando mais resultados. A minha mensagem é essa, de positividade, porque ainda que a gente continue por pandemia por muito tempo ou não sei dizer, né? Mas existe vida mesmo em pandemia. Continua que você tem as ferramentas ou pode encontrar como chegar nessas ferramentas para seguir uma vida boa, bacana, equilibrada e feliz. Eu acho que eu tenho muito pouco a acrescentar, assim, eu acho que procure estar atento aos sinais, né? Seja flexível, olhe à sua volta, porque tem soluções. Né? Tem nichos ali que estão precisando do profissional, que tem problemas a serem resolvidos. Então, preste muita atenção no que tem à sua volta, na experiência dos outros, né? Por quem está passando por uma situação, ou por quem está deixando o mercado, quais foram os erros, quais foram os acertos. E seja flexível. Né? Pode não ser o ideal, não é o que você planejou para a sua vida, mas é o que tem neste momento. Use toda essa sua instrumentalização para atender a essa necessidade desse momento. Mais para frente a gente não sabe, ninguém sabe como vai ser, né? Então, olhe para o momento, seja flexível e tente atender às necessidades do mercado. Adapte a esse mercado. Que gostoso. É gostoso escutar duas grandes profissionais, né? A gente escuta isso, um tema que se encaixa muito bem nesse momento da pandemia. Então, quero agradecer, né, Daniela, eu que Lara, agradeço. Obrigada agradeço por esse momento. O Centro Universitário. Agradecer ao Centro Universitário, professor Carlos Ferrara, professor Cláudio Colucci, que nos convidou para estar participando desse momento aqui. E vou deixar uma pequena mensagem. Pega a sua malinha de ferramentas e reflita em cima de tudo isso que foi falado aqui, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, professoras, profissionais. E vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente que a vida continua. Muito obrigada. Obrigada, eu.